Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 13, revisão do conteúdo, apostila 1, capítulo 2, página 33. Estamos terminando. Na aula passada a gente estava vendo a Constituição, os estudos que eles estavam fazendo em torno de 1900 para poder dizer como era formado o elétron. E o Rutherford chegou à conclusão que era esse desenho, mas ele não conseguia provar a existência do núcleo, que para eles tinha carga positiva. Depois, em volta do núcleo, a eletrosfera carregada de elétrons. E depois eles descobriram que tinham que ter cargas neutras para poder equilibrar. Então, num resumo bem básico da aula passada, a gente tem o número de prótons igual ao número de elétrons para manter a estabilidade, e a gente tem a descoberta da massa atômica, que é o que tem dentro do núcleo dos prótons e dos nêutrons. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver que o Born, lá por 1900 e alguma coisa, ele começa a explicar a probabilidade, o problema de instabilidade, né? A probabilidade que ele achava que tinha de instabilidade do átomo, e ele percebeu que os elétrons eles não estavam livres, rodando de maneira desordenada. E daí, em 1913, então ele conseguiu provar em 1913 que os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares e que o átomo tinha um número limitado de órbitas, que eles chamaram de camadas, e elas tinham um nível de energia, cada camada dessas. Ele percebeu que enquanto o elétron não era estimulado, ele não obtia e nem doava energia. Ele simplesmente ficava ali formando a estrutura. Então, ele criou esse modelo atômico aqui, através do estudo do hidrogênio, se eu não me engano. Olha aqui, ó. No estudo do hidrogênio, o Rutherford e o Born elaboraram este modelo que é usado até hoje, tá? Aí, o que eles observaram? Eles fizeram um experimento em cima do átomo de hidrogênio, que tem um elétron só, e ele percebeu que o elétron saltava de um nível de energia para o outro, e depois, quando ele perdia aquela energia, ele retornava ao subnível anterior, voltando a uma estabilidade. E que nesse procedimento de ir e vir, ele fazia liberação de luz. Então, quando o átomo salta de um subnível para o outro, ele faz um quantum de energia. E quando este elétron retorna para o subnível em que ele estava, ele faz um fóton de energia. Certo até aí, pessoal? Tudo bem? Aí, olha só, vou dar uma ajuda para vocês, hein? Valendo 2 pontos na média. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa e o primeiro que me mandar no PV ganha 2 pontos na média. Eu quero saber o que o CHCM do exame de sangue tem a ver com a nossa aula de hoje, tá bom?
É uma ajudinha que a professora vai fazer. 2 pontos para quem me explicar o que o CHCM do exame de sangue tem a ver com a aula de hoje. Então, daí o Rutherford, ele começou a explicar as cores que eram obtidas nos fogos de artifício, por exemplo, que é conhecido como fenômeno de luminescência, quando você provoca a liberação de energia através da pólvora, né, nos fogos de artifício. Então, quando você mistura o elemento, a mistura base é a pólvora com um elemento químico. E daí, quando a pólvora é acionada, o elemento químico faz a liberação de energia na forma de luz. Então, quando o fogo de artifício é laranja, é cálcio, o vermelho é o estrôncio ou o lítio, o amarelo é o sódio, o fogo de artifício prateado pode ser titânio, alumínio ou magnésio, o dourado, ferro, o cobre faz o fogo azulado e o bário faz o esverdeado. Legal, né? E o modelo atual, então, o que acontece com a nossa ciência, o que nós usamos, como acontece? Bom, o modelo de Bohr, então, ele despertou a curiosidade de um outro cientista, o James Chadwick, acho que é assim, Chadwick, e que em 1932 ele propôs, foi o Cardigan, pensei que fosse o Neil, como que é o nome do outro lá? Rutherford Nielsen, né? Eu achei que tivesse sido ele, mas foi o James, então, que falou que tinha o núcleo para dar equilíbrio. Confundiu os cientistas. Bom, o que acontece é que até hoje a gente ainda não consegue explicar a estrutura do átomo completo, porque agora já descobriu que dentro dessas partículas existem partículas menores, os neutrídeos, prostrídeos, deutérios. Então, foi criada uma máquina chamada acelerador de partículas para poder criar um elemento químico a partir do zero, para poder explicar como as partículas funcionam dentro de um átomo, tá? Enquanto isso, o que a gente trabalha é a representatividade normal. Então, a gente faz o núcleo com prótons e nêutrons. Em volta, a gente costuma desenhar alguns níveis só, para exemplificar, da eletrosfera e põe elétrons girando neles. E este desenho é o mais conhecido até hoje, certo? Lição de casa, página 37, página 38, página 39 de exercício, certo? Na próxima aula nos encontramos para a correção. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.